Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, nos abençoe Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. O tema que nos foi solicitado para esta noite é que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo em aramaico que significa dinheiro. Desde a programação espiritual do planeta Terra, quando Cristo mergulha no fluido árido e grosseiro do planeta, em Belém, naquela manjedoura simples, ao lado de animais, de pastores, ali inicia-se o périplo de Jesus na Terra. Esse Espírito que é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo como modelo e guia. Narram os Espíritos da Codificação na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo. E quando ele surge em Belém, na Judéia, filho de carpinteiro, homem simples, e Maria, ali inicia-se o momento de luz e amor do planeta. Jesus traz para a Terra o maior código sublime de libertação psíquica para a alma, mostrando que o Espírito é eterno, preexistente ao berço e sobrevivente ao túmulo, e que a verdadeira vida encontra-se no mundo espiritual, e que a vida na Terra é apenas um pálido reflexo da vida espiritual, que a vida espiritual é a vida real, e que a vida terráquea é uma vida transitória, que serve para burilar o espírito através das experiências, através das provas, das expiações, e para que ele possa também melhorar, evoluir, alcançar o samadhi, o nirvana, o self, a plenitude. E quando Jesus mergulha no planeta, quando Jesus se faz presente no planeta, como narra o Espírito Amélia Rodrigues, ele é o homem ponte, o homem que liga a criatura ao Criador. E ele começa a falar, começa a trazer os seus ensinamentos, e ele começa a explicar que não se pode servir a Deus e a Mamon, pois o apego aos bens materiais é o maior obstáculo ao espírito para que ele possa conquistar a sua evolução. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele retrata a salvação dos ricos. Não que a riqueza seja esse obstáculo, mas que a maneira que ela seja conduzida poderá dificultar a ascensão espiritual do ser. Porque ela pode naturalmente ser destinada para o bem, ela pode ser dividida, ela pode ser compartilhada, ela pode ser utilizada para que surjam novos avanços científicos e tecnológicos, minimizando a dor de quem sofre, enfermidades que necessitariam de recursos financeiros para que os cientistas pudessem trabalhar teses e hipóteses de curas. Mas muitas vezes o homem é equivocado e egoísta, quer apenas para si, como narra o Evangelho, que aquele homem tinha celeiros vastos e não tinha mais aonde colocar os seus bens. E ele imagina, logo mais destruirei esse celeiro e construirei outro maior, para que possa albergar tudo aquilo que eu tenho. E eis que o Senhor olha para aquele homem com profunda misericórdia e disse: filho ingrato, não sabe que logo mais tirar-te-ei a vida. Logo mais esta noite estará no mundo espiritual e não poderá levar nada que adquiriu monetariamente. Os celeiros fartos, os bens materiais, não poderá levá-los.
Só poderá levá-los os bens morais, aqueles que os ladrões não roubam e as traças não roem. Então, não se podendo servir a Deus e a Mamon, fez com que aquele jovem mancebo rico, na Palestina longínqua e distante, quando é convidado para Jesus para segui-lo. Ele que tinha palácios na Judéia, na Galiléia, na Samaria, na Itureia, beneficiava-se de óleos famosos, uvas e vinhos fartos, e tem o convite de Jesus. Um estacato: vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele toma um choque. Como poderei largar os europeus do mundo? Como poderei vender os meus palácios para seguir este homem simples e humilde na figura de Cordeiro, Filho de Deus na terra? Jesus olha para ele com profundo amor. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Ele ficou em dúvida se ele seguiria Deus ou Mamon, se ele seguiria Deus ou o dinheiro. E ele sai confuso, titubeando, ele sai confuso, cambaleando, e Jesus, com profunda mansidão, deixa escorrer uma lágrima do seu rosto. Porque sempre acontecia isso. Quando ele convidava e não era seguido, o mestre sentia uma profunda emoção, porque ele via, porque ele conhecia a alma humana. Ele disse que conhecia nominalmente todas as ovelhas que o Pai confiou. E ao adentrar no campo psíquico daquele homem, ele via que a negativa estava referente aos bens materiais. Que aquele homem não poderia desligar-se dos bens materiais e da bela e formosa juventude para segui-lo. E escorre uma lágrima do rosto de Jesus, que com profunda compaixão entendia que aquele homem não estava pronto para segui-lo. E eis que nas corridas de Cesareia de Filipe, na Decápole, um corpo tomba nas corridas de biga, corridas de cavalos velozes. Aquele homem cai e as patas das feras enfurecidas destroem o seu corpo. Entre suor e sangue, ele vê a figura de Jesus de braços abertos. Vem e segue-me. Ele teve a oportunidade de seguir Jesus. Ele teve a oportunidade de encontrar Jesus no seio do seu desencarne. Então, seguir Deus e Mamon é um momento de reflexão profunda da criatura humana, para que ela possa compreender que os verdadeiros valores são espirituais. São aqueles que acompanham o espírito na sua vilegiatura espiritual. São aqueles que o acompanham na sua trajetória sublime de luz e amor. E que o dinheiro pode ser revertido para o bem do próximo. Que o dinheiro pode ser revertido para minimizar a dor, para diminuir a dor de quem sofre na terra. Mas muitas vezes ainda espíritos primitivos e egoístas ficamos ligados às posses. Essas posses que trazem dores atrozes, principalmente no momento do desencarne. Quando o espírito tem a necessidade de libertar-se do corpo, quando aquele corpo não serve mais para ele não tem mais condições de atuar em um corpo muitas vezes moribundo, as energias físicas não existem mais, e o espírito sente a necessidade de libertar-se para entrar na vida plena, para entrar na vida espiritual. Ele, espírito, não consegue libertar-se, porque os bens materiais é um entrave. Ele não quer largar a casa, ele não quer largar o carro, ele não quer largar a conta bancária, ele não quer largar a casa de praia e ficar preso, jungido àquele corpo que não serve mais. E os benfeitores espirituais têm um trabalho dantesco para poder libertar aquela alma que há a morte física, mas não há o processo desencarnatório. Porque morrer
É a parada cardíaca, é a morte cerebral. Mas desencarnar é a libertação do espírito da matéria. E muitas vezes o corpo para, mas o espírito continua ligado, como acontece nos processos de eutanásia, em que um corpo cessa a vida física, mas o espírito continua ligado ao corpo. Então o dinheiro é esse entrave. No livro Céu e Inferno, do Codificador, de 1865, ele retrata o passamento que seria esse momento em que o espírito tem o desprendimento e entra no mundo espiritual. Muitas vezes aqueles que estão ligados aos bens materiais não conseguem libertar-se, e quando libertam-se, ficam pedindo para que seus filhos não destruam tudo aquilo que eles conquistaram. Criam obsessões terríveis. Continuam no lar, continuam na casa, na família, pedindo que não desfaça dos bens, que não vendam a fazenda, que não vendam o carro, que não vendam o computador, que não doem os livros, as roupas, os sapatos, as meias, tudo que lhe pertence, porque ele acredita que poderá usufruir dos bens materiais e não podem mais. Porque os bens que ele agora poderá usufruir são os bens espirituais. É a caridade que ele fez, é aquele que ele socorreu, é aquele que ele ajudou. Tudo que ele fez de bom e de belo e de nobre servirá de cartão postal para a sua chegada no mundo espiritual. Por isso que Jesus asseverou, não se pode seguir a Deus e a Mamon. Não se pode ter dois senhores, porque se agrada um, desagrada o outro. Que é necessário servirmos a um Senhor. É necessário servirmos a um chefe, a um soberano, a um Deus. Então é essa necessidade profunda que nós temos de nos desligarmos dos bens materiais. Não que venhamos deixar de vivê-los, porque é necessário enquanto estamos no corpo físico, mas tendo a consciência que esse bem não nos pertence, que esse bem pode ser tirado a qualquer momento, que esse valor material pode ser logo mais aniquilado. É usar com a consciência plena de que somos espíritos e que nem o corpo nos pertence. Porque quando vier o desencarne, quando o corpo tombar e for para o cemitério, o espírito vivifica. Então nem esse corpo físico nos pertence, quanto mais os bens materiais. Então é necessário usufruí-los, mas tendo a consciência que não nos pertence. Porque quando soar o momento do desencarne, poderemos dizer bye bye, porque agora irei entrar na vida real. E aí surgirão as nossas construções psíquicas, pois o espírito constrói com a vontade e o pensamento. O que é a mão para os homens, para o espírito é a vontade. Se o espírito pensa em construir uma bela residência de jardins no mundo espiritual, e ele tiver recursos morais para isso, ele construirá através dos seus bônus horas, através das suas horas de caridades doada para o próximo. Ele poderá construir as suas vivendas, cheio de jardins e bosques, para poder receber aqueles que ele ama. E os seus parentes e familiares que precederam na vida espiritual e que têm recursos morais, também construirão as suas casas para recebê-los, aqueles que logo mais irão partir para o mundo espiritual. Então não levemos moedas e ouro, não nos apeguemos à prata e nem metais preciosos, como narra Jesus, e sim os valores que os ladrões não roubam e as traças não roem. Como aquela mulher que narra o espírito Humberto de Campos, que ela tinha ouro, tinha pratas, as burras estavam cheias de pratas e metais preciosos. E ela convida Jesus para ir para o seu aniversário. Narra o espírito Humberto de Campos através de Chico Xavier. Hoje é o meu aniversário, tu virás? Hoje eu não posso. Mas, estrangeiro, deixa-me dizer-te, eu sou uma mulher muito rica,
Eu hoje renunciei um imperador romano, um homem de muitas posses, e eu gostaria de convidar-te para o meu aniversário. Tu virás? Hoje eu não posso. Mas, Nazareno, pois seis que tu é Nazareno, porque o teu cabelo está cortado à moda do Nazareno, e a tua face está empapada de suor. As tuas alpercatas estão marcadas pela poeira do caminho. Deixa-me dizer-te, colocarei uma escrava para bailar nua para ti. Sentar-te-ei no triclínio e ficarei na soleira da porta para dizer que um homem belo como a espada nua e nobre como a madrugada esteve em minha casa. Tu virás? Hoje eu não posso. Naquele momento, aquela mulher que naturalmente equivocada vivia os prazeres, as posses, vivia tudo que Mamon poderia oferecer. Os palácios, as toalhas de seda, os vinhos capitosos, as uvas, os banquetes, tudo que o dinheiro oferecia, ela vivia. Mas ela não tinha a verdadeira paz interior. E ela convida Jesus, tu virás? Hoje eu não posso. Passaram 2 anos, e quando o mestre estava no poço de Betsaida, uma mulher aproximou-se e disse, algo ao ouvido, tu virás? Jesus tomou uma rua estreita e escura, que deu de encontro a uma furna escura. E naquele momento ele ouviu uma voz rouquenha que disse, que queres de mim? Se queres perfumes, não possuo mais. Vejam o que os homens fizeram de mim. Sou toda a podridão. Jesus olha para aquela mulher e disse, lembra do convite? Oh, Nazareno, é tarde demais para nós. Sou toda a podridão. Jesus olha para aquela mulher e disse, se não podes me dar teu corpo, dai-me tua alma. Abraça aquela mulher, tira da furna escura, sai para a claridade do dia e ela desencarna nos braços de Jesus. Ela teve a oportunidade de seguir a Deus através do Mestre. Ela que vivera uma vida toda para Mamon, para o dinheiro, porque os militares a procuravam, porque os homens de posses a procuravam. E ela tinha ouro, prata, tinha toda uma vida privilegiada no seu palácio. Tudo que o dinheiro poderia oferecer. Mas ela teve a oportunidade de, ao desencarnar, encontrar a Deus. Porque Jesus foi o emissário de Deus na terra. Jesus disse, eu sou o grande médico das almas. Os pequeninos, os fracos, os sofredores são os meus preferidos. E foi ao encontro dos sofredores, dos fracos, dos oprimidos. Ele que aquela mulher tinha tudo material, mas não tinha espiritual, porque sofria. Ao encontrar Jesus, teve a oportunidade de encontrar Deus. Como também Maria de Magdala, que é outro exemplo do Evangelho, que teve tudo que Mamon pudesse oferecer. Mas sabendo que Jesus estava no lago de Genezaré, ou mar da Galileia, toma uma barca, paga 1 denário ao condutor da barca, chega nas margens do lago e vê Jesus cantar as bem-aventuranças. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente haveria combatido. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados os mansos. E ela se apaixona por aquele homem que era todo luz e amor. Da boca de Jesus emanava pérolas de luz. Do olhar de Jesus irradiava um brilho, que aqueles que viam Jesus eram mimetizados. E suas vidas eram tocadas. Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, quando fora convidado a seguir Jesus nas margens do lago, e Jesus fala que logo mais estaria no Monte Tabor. Ele, ao ver Jesus, no meio da multidão, e Jesus ali falando para aquela plebe, que sofria as injunções perturbadoras da águia romana.
E Jesus falando para aquela multidão, eis que a mão de Jesus toca no peito de Simão Pedro, narra o Espírito Amélia Rodrigues na obra Sou Eu. Que naquele momento que as mãos de Jesus tocaram em Simão, ele foi tocado e entrou em um transe psíquico, ficou fora de si. Passaram-se as horas, quando ele retornou, o monte estava vazio, estava ele e Jesus, as pessoas tinham saído, ele foi tocado pelo Mestre e a sua vida mudou. A partir dali, ele começou a seguir Jesus, ele começou a falar do Mestre, a convidar as pessoas a segui-lo, falando da vida no mundo espiritual, falando da necessidade, da caridade, da benevolência, da mansuetude, da pulcritude que necessita a criatura humana adquirir. Jesus era assim. Todos que o encontraram viviam mimetizados pelo seu amor, pela sua luz, pela sua aura, pelo seu magnetismo. Narra Amélia Rodrigues que os seus olhos pareciam 2 pedaços de céus azuis. Esses olhos que fizeram com que Lívia Lentúlia, esposa de Públio Lento Luxúria, Sura, ao encontrar Jesus, ao ouvir Jesus falar, apaixonou-se por Jesus. Mas era um amor sublime, não era um amor carnal, era um amor espiritual da criatura que encontra com o Filho sublime do Criador. Esse Jesus que convidou Joana de Cusa a segui-lo. E no ano de 64, quando recrudesciam as perseguições de Nero, quando os cristãos que eram tolerados pela Lex Romana e pelo incêndio de Jerusalém, Nero teria que arrumar culpados e disseram, peguem os cristãos. E magotes humanos iam para os cárceres, sofrendo as injunções de flechas envenenadas, unhas arrancadas, corpos esquartejados. Eram vilipendiados, mas quando tinham a oportunidade de libertar-se, diziam, ó liberdade maldita, preferimos seguir Jesus. É esse Jesus que nos convida porque ele se faz presente. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Daí a necessidade precípua de seguirmos os seus ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus está consubstanciado no amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. Aquele que ama o próximo como a si mesmo, desfaz-se dos seus bens materiais para reparti-los, porque ele compreende que repartindo estará seguindo as leis de Deus, como Vicente de Paulo, aquele jovem que larga os palácios e reparte os seus bens para poder distribuir com os sofredores que necessitavam mais do que ele. Ele sai do seu castelo para poder dividir o ouro, a prata com aqueles que necessitam. Como muitos outros, Mohanas Karacha Gandhi, que vem seguir Jesus. Siddhartha Gautama, o Gandhi, que também sai dos palácios para ir para os montes do Himalaia, encontrar a teoria do meio e encontrar a plenitude. Foram muitos exemplos. Albert Schweitzer, que teria a oportunidade de servir a Mammon, porque era um dos maiores musicistas da Europa. Tocava Bach, Beethoven, Chopin, mas prefere largar tudo para ir para a África, improvisar um galinheiro e cuidar dos africanos, largando todo o bem material, largando Mammon para seguir a Deus. São muitos exemplos. Madre Teresa de Calcutá, que larga tudo para cuidar dos rancenianos. É essa consciência cósmica. Jesus Gonçalves, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes,
que poderia ter uma posição privilegiada, mas chegou ao ponto de vender o anel para comprar farnel. São espíritos cósmicos que mergulharam no planeta para ensinar ao homem que é necessário seguir a Deus e não a Mamon. Porque o dinheiro é passageiro, tudo passa, mas os valores morais servirão de referência no mundo espiritual. Então trabalhemos a nossa reforma psíquica, trabalhemos a nossa reforma moral e espiritual, para que ao largar o corpo, adentremos no mundo espiritual pleno e felizes, porque tudo que for material, porque tudo que for de ordem material não incomodará a nossa viagem. E que em vida física possamos desde já compreender que é necessário repartir o que temos com aquilo que menos tem, com aquele que menos tem. Porque se o homem fosse menos egoísta, poderia erradicar a fome do planeta, porque do que sobra das mesas do rico poderia beneficiar o pobre. Narra o Evangelho que existia um homem que se banqueteava em púrpura e linho, e outro que mendigava, que caísse da mesa do rico algumas migalhas para que ele pudesse se alimentar. Este homem pobre era Lázaro. Eis que o rico morre e tem como morada o inferno. Eis que Lázaro desencarna e vai para o seio do pai Abraão, viver as plenitudes do mundo espiritual. O rico olha para pai Abraão e diz: Pai Abraão, manda Lázaro que possa molhar a ponta do meu dedo, a ponta do seu dedo, para refrescar-me a língua, porque eu queimo horrores no inferno. Pai Abraão olha para aquele homem e disse: Lembrastes que em vida tivestes tudo de bom, e Lázaro não tinha nada. Hoje Lázaro goza o esplendor da vida espiritual superior, e tu estás no tormentos, porque tivestes em vida os teus bens. Mas pai Abraão, manda que Lázaro vá em minha casa dizer a meus irmãos, para que eles não venham para aqui. Pai Abraão olha para aquele homem rico e disse: Eles têm Moisés e os profetas, mas eles não irão acreditar e irão fazer penitência. Se eles não acreditam em Moisés e os profetas, não irão acreditar em mim. Então essa é a realidade maior, que aquele que muitas vezes tem tudo em vida e vive uma vida egóica, sem repartir com aquele que não tem um pão, ao desencarnar, pelo processo da lei de causa e efeito, irá responder pela sua avareza, irá responder pela sua falta de carinho, irá responder pela sua falta de compaixão. Mas aquele que não teve nada, aquele que suplicava uma roupa, um cobertor para as noites de frio, com certeza encontrará no mundo espiritual um manto sublime, idealizado por Jesus, para que ele possa agora beneficiar-se da realidade espiritual. Então pratiquemos o bem, pratiquemos o amor, pratiquemos a misericórdia e pratiquemos a caridade de Jesus. E nesta noite, nós gostaríamos de agradecer a todos pela oportunidade de falar de Jesus, de falar das bem-aventuranças e de falar da realidade espiritual, da verdadeira vida do Espírito. Nós gostaríamos de dizer que ressurge a aurora, é novo sol que se agiganta. Medieva sombra se oblitério em meia luz. Erguem-se vozes das tumbas, a alma canta. Radiosa era prometida por Jesus. Avança a caravana, semeia celeste mensageiro. Por toda parte, sábios peregrinos da esperança. Nasce Kardec, vibram os céus do mundo inteiro. Lyon é o berço, a pátria, a soberana França.
A morte é vida, a dor orvalho que engrandece. Prego o evangelho que consola em novas lidas. São muitas voltas que a alma dá, nunca fenece. Em novos corpos, róseas faces, novas vidas. Espiritismo, divino facho que esclarece e aponta. No rumo certo, o Pai que a sementeira aguarda. Cristo é caminho, verdade é vida que desponta. Allan Kardec, fonte pura retaguarda. Que Deus nos abençoe.